Muito bem, estou mais uma vez dando as minhas caras e não diferente. Hoje vamos falar sobre um assunto tanto polêmico e também um tanto mal interpretado. Hoje quero falar com você sobre dons de língua, ou o dom de língua. É a língua dos anjos? O que a Bíblia fala sobre dons de língua? É línguas idiomáticas ou línguas celestiais ou angelicais? Vamos destrinchar este ponto. Pretendo encerrá-lo com menos de 15 minutos, assim eu espero. E eu listei 6 pontos para abordarmos de forma clara, eficiente e entendível, para que no final do vídeo você tenha a sua interpretação, o seu entendimento sobre o assunto. Aqui eu não vou expressar o que eu penso sobre, mas irei usar como manuseio a Bíblia Sagrada, que é o ponto principal, pilar para este assunto. Então vamos lá, sem mais delongas, vou listar aqui o primeiro ponto, que é de onde vem a ideia de língua dos anjos. Quando vamos abrir a Bíblia e abrimos ela em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte, preste atenção comigo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Precisamos prestar atenção aqui que Paulo ele dá uma ênfase em uma palavrinha, e aqui também é onde precisamos ter cuidado, pois se alguém ler de forma demasiadamente rápida, pode levar uma conclusão mais ou menos assim: olha, está aqui, a Bíblia diz que existe língua dos anjos, portanto, alguém que fala em línguas pode estar falando então em uma língua angelical, em uma língua celestial. Mas essa conclusão, caso alguém tenha, ela não é necessariamente válida. Observe a construção aqui do apóstolo Paulo nestes três textos, nestes 3 versos, que ele está usando aqui uma linguagem extremamente elevada e hipotética. Observe: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Depois ele continua dando essa ênfase: ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que distribuísse todos os meus bens. O ponto que Paulo ele aqui aborda não é ensinar ou afirmar uma doutrina sobre idiomas angelicais, ok? O ponto é mostrar que mesmo que alguém possuísse maiores capacidades e incompreensíveis capacidades, sem amor, nada disso valeria. Nada disso vai valer, porque tudo isso estaria trazendo glória para si mesmo, quando a Bíblia é clara
que a glória deve ser dada somente a Deus, e isso, inclusive, é uma das bandeiras da Reforma Protestante. Soli Deo glórias, a Deus somente a glória. Ok? E existe outro detalhe importante, que a Bíblia ela apresenta, por exemplo, anjos falando com humanos na língua terrena. E em nenhum lugar da Bíblia vai ensinar, vai ilustrar que os anjos, ao falarem com os homens, estariam falando um tipo de língua angelical, um tipo de língua celestial, exclusiva e própria deles. E então, Paulo, inclusive, ainda nesse ponto do Paulo, ele dizendo, ainda que, para quem entende português básico, sabe que ainda que não é uma conotação de afirmação. Pelo contrário, ainda que é um ponto que se coloca como algo que pode acontecer. É uma incerteza, mas que pode acontecer, mas que não é afirmativo. O problema é que muitos, ao lerem esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, afirma veementemente que é Paulo afirmando que existe e que há um tipo de idioma angelical. Então, ele sim, Paulo menciona a língua dos anjos, mas dentro do seu contexto. E isso obviamente não significa automaticamente que o dom de línguas de 1 Coríntios é uma língua angelical. Eu preciso prestar atenção aqui no minuto 7, só foi o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto, o que aconteceu em Pentecostes, citado em Atos capítulo 2. Vamos lá? Vamos para Atos capítulo 2, versos do 8 ao 11. Escute comigo e preste atenção. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Só esse texto aqui derruba totalmente a ideia, né? Mas vamos continuar, que eu não estou aqui para opinar e dar minha opinião. Quero ser aqui o mais didático, o mais claro, para que você compreenda no final desse vídeo o que é o dom de língua, tá bom? E você tire suas próprias conclusões. Eu não quero inculcar na sua cabeça. O que eu quero mostrar para você é o que a Bíblia fala e o que verdadeiramente a interpretação dos textos lidos quer que seja interpretado. Prosseguindo, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Verso 10. E Frígia, em Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, escute só, todos nós quem? O pessoal das regiões que foram citadas aqui nos versos anteriores. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Repetindo o verso 11. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Olha como é claro, né? A pessoa aqui não precisa ter uma grande capacidade de QI para entender. O que basta ter apenas um miolo de cérebro para poder entender o que o texto aqui está dizendo. Porque é claro, mais claro que isso, somente água. Dando continuidade, então aqui temos uma das evidências mais importantes de toda essa discussão sobre dons de língua. Pois quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos, conhecido como o dia de Pentecostes, o texto diz que eles começaram a falar em línguas. Isso é fato, aqui eu concordo com os pentecostais. Mas, entretanto, porém, todavia,
O que acontece imediatamente? Pessoas de diferentes regiões começaram a ouvir discípulos falando em suas próprias línguas, seus próprios idiomas. O texto menciona partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Roma, cretenses e árabes. E essas pessoas elas começam a dizer como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E aqui é necessário percebermos um detalhe: o milagre não é apresentado como eles estão falando uma língua celestial que ninguém entende. Pelo contrário, muito pelo contrário. Eles estão falando idiomas que os ouvintes reconhecem. Por isso que no verso 8 ao 11 você vai ver o narrador, a pessoa que escreveu, Lucas, que estão ouvindo esse milagre em sua própria língua terrena. E isso aqui é extremamente importante para entendermos, porque Lucas não descreve as línguas como sons espirituais incompreensíveis, como acontece em muitas igrejas pentecostais. Ele descreve pessoas ouvindo os discípulos proclamarem a grandeza de Deus em idiomas humanos que aqueles discípulos não haviam aprendido naturalmente. Então isso se encaixa perfeitamente com a ideia de que o dom de línguas era capacitação sobrenatural para falar uma língua estrangeira, em outras palavras, falar em outros idiomas. Terceiro ponto, mais em Coríntios, capítulo 14. Agora é o texto, por assim dizer, mais defendido e mais utilizado para defender a interpretação de uma língua espiritual. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Alguém, ao ler esse texto neste exato momento comigo, pode até pensar e se auto-perguntar para mim: está vendo, Lucas? Ninguém entende, portanto, não é uma língua humana. Mas essa conclusão ela é precipitada até um certo ponto. Eu concordo que aí é citado outra língua que o homem não entende, a não ser Deus, porque se é uma língua dos anjos, ou seja, uma língua celestial, Deus entende, né? E em espírito fala mistérios, né? Muitos dizem o que ele está falando. Em algumas reuniões pentecostais, deve estar falando em línguas, mas eu não entendo. Deus entende, é mistério. Mas veja bem, essa interpretação, está vendo? Aqui é uma língua que ninguém entende, então não é uma língua humana, é mistério. Mas é preciso ter cuidado. Por quê? Porque esse ninguém entende não significa necessariamente que aquilo não seja um idioma humano. Não deve ser prosélito, você não deve ser prosélito, cético, em apenas pensar somente isso. O verdadeiro conhecimento começa pela dúvida, já dizia Freud. A verdadeira sabedoria começa pelo duvidar. E eu concordo com essa frase dele. E olha que ele nem é cristão, mas se encaixa bem aqui em alguns pontos de interpretações, não só bíblica, mas de outros pontos. Porque a pessoa apenas quer acreditar o que ela quer acreditar, mas não se abre para outros meios, para outros pontos. Não necessariamente que isso confronte, ainda que confronte sua fé, mas você tem que, se você acredita nisso, ok, mas você precisa ouvir a outra parte para ter uma conclusão mais concisa e principalmente ter repertório, ter fundamento, ter argumento. Porque todo é o homem que acredita na sua própria verdade e acredita nela como sendo absoluta, quando não se ouve outra parte, havendo outra parte. Mas esse não é o ponto e eu não quero fugir, mas fica aí com um conselho, tá bom?
Antes eu era assim, não queria ouvir a outra parte. Hoje eu não sou mais assim. Eu gosto de ouvir outro pensamento em relação a um assunto que eu acredito, para saber qual é o fundamento do porquê acredita nele, né? E então você estuda sobre, você compreende sobre e tem argumentos do porquê que não acredita da maneira como a outra pessoa vê. Bom, então não necessariamente essa parte que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, por isso é quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Não necessariamente isso é válido, e é aquilo que não seja um idioma humano, ou seja, não é necessariamente que não seja um idioma humano. Vamos destrinchar esse texto aqui para você entender. Imagine alguém chegando na sua igreja, se você é assembleiano, se você é alguma ramificação da Batista, ou se você faz parte da casa Deus é Amor, da Casa da Bênção, ou em alguma outro movimento aí, vamos falar aqui, neopentecostal, universal, mundial, Igreja Internacional da Graça, Plenitude, que são igrejas pentecostais, creem em dons de línguas. Imagine você fazendo parte de uma dessas, principalmente em alguma igreja de esquina pentecostal e assembleiana, que creem fortemente na ideia da língua dos anjos. Imagina você chegando uma pessoa na sua igreja e começa a falar fluentemente o japonês. Aquela pessoa poderia falar durante 5 minutos e ninguém entender absolutamente nada. Agora, isso transformaria a língua japonesa em uma língua angelical? Não necessariamente, porque é uma língua idioma. Ela apenas seria uma língua, é um idioma, o japonês é um idioma, mas para aqueles que estarem na igreja seria totalmente uma língua estranha, uma língua totalmente desconhecida, principalmente para aqueles que não conhecem o japonês e que não assistem anime. Então isso explica muito bem a preocupação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, e ele insiste que se alguém fala em língua deve haver, por exemplo, interpretação. Ainda batendo na tecla de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, a ideia então aqui não é que Paulo está dando ênfase realmente que exista línguas estranhas, mas, por exemplo, se você nunca estudou mandarim, nunca estudou inglês, acho difícil, mas se você nunca estudou japonês, e do nada, por exemplo, Deus capacita você para falar japonês fluentemente, mandarim fluentemente, francês, italiano, alemão, o inglês britânico, para você de imediato será uma língua estranha, porque você não estudou, não se capacitou, não se estruturou para falar esses idiomas. Você só fala português e do nada você começa a falar esses idiomas. É estranho para você e será estranho, por exemplo, se isso acontecer na igreja. Então é nesse sentido que há línguas estranhas, que as línguas citadas aqui, que Paulo cita, tem mais a ver do que propriamente línguas estranhas angelicais. Dando prosseguimento, Paulo ele insiste em dizer que se alguém fala em língua, deve haver interpretação. Mas por quê? Porque o problema não necessariamente seja a língua, ou que a língua seja incompreensível por natureza. O problema é que a congregação não entende aquilo sem interpretação. Não adianta falar, como disse, 5 minutos em japonês e ninguém entender. Em que se edifica? Quem se edifica? Né? E Paulo ele vai colocar uma regra muito importante: se não houver intérprete, a pessoa deve permanecer em silêncio na igreja e falar consigo mesmo ou com Deus. Continuando, isso então é muito diferente da ideia moderna de que uma manifestação de sons incompreensíveis pode ser praticada coletivamente sem interpretação.
Porque para Paulo o culto precisa ser inteligível. Ele chega a dizer: todavia na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir também os outros, ou seja, que ele entenda Paulo e os outros também entendam a igreja, do que falar 10.000 palavras em outra língua, sem que ninguém entenda. E hoje, uma observação, se vê muito isso nas igrejas pentecostais, né? Muitos se levantam, começam a falar em língua, mas cadê, né? Supondo que seja verdade, essas labachúrias, lancalabalá, sei lá, falam abertamente, mas não há intérprete. Bom, edifica a igreja? Não edifica. Engraçado é que todo mundo vive dando glória a Deus, glória e aleluia, e a igreja fica entusiasmada, né? Emocionalmente falando. Então, perceba aqui a preocupação de Paulo: edificação. O dom não existe para produzir uma experiência misteriosa. O dom existe para servir a igreja. Supondo que Atos 2 realmente seja a língua dos anjos, o que aconteceu posteriormente a isso? Ou enquanto isso acontecia? Os discípulos foram usados e através disto, dessa capacitação milagrosa e extraordinária dada por Deus, 3.000 vidas foram convertidas a Cristo. Igreja é usado exclusivamente para a igreja, edificação da igreja, não de um só. É necessário entender que igreja não se consiste em um único membro. Igreja é no plural. Quarto ponto: mas língua dos anjos não poderia, por exemplo, ser uma exceção? Bom, existe língua terrena, não pode então existir língua dos anjos? É um ponto bem interessante. Tudo bem que Atos 2 mostra idiomas humanos, mas talvez exista 2 tipos de línguas, né? Vamos supor assim, idiomas humanos e idiomas angelicais. O problema é, olha aí, o problema. Entretanto, chega aqui comigo. O que a Bíblia ensina ou fala sobre o dom de língua angelical? O que a Bíblia ensina sobre isso? Nós precisamos tomar muito cuidado para não transformar uma possibilidade em uma doutrina. Infelizmente falar isso é um pouco tarde, né? Mas quando analisamos as ocorrências de língua, por exemplo, no Novo Testamento, encontramos manifestações associadas à comunicação e à compreensão, tá? Então, quando Paulo ele regulamenta o uso de dons em 1 Coríntios capítulo 14, ele estabelece como princípio que aquilo precisa de interpretação para produzir edificação, sem a qual de nada serve. E além disso, o próprio contexto de 1 Coríntios capítulo 13 não permite construir uma doutrina inteira sobre a natureza de uma suposta língua angelical de uma única expressão, como é dito no começo do texto. Paulo ele usa um tipo de construção retórica para enfatizar a supremacia do love, do amor. E é como ele disse: mesmo que eu possuísse a capacidade mais extraordinária possível, se não tiver amor, não sou nada. Aqui um ponto que eu quero deixar e lembrar que até você sabe, se você realmente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você vai lembrar que a língua dos anjos é o menor dos dons. Tá? Quinto e penúltimo ponto, já está no minuto 24, prometo encerrar antes do 30. Infelizmente eu não consigo cumprir o horário o ponto que eu deveria parar, mas que é um tema tão extenso que eu gostaria de abordar com os principais pontos, sem deixar pontas soltas. Mas caso você chegou até aqui e ainda não está entendendo muito bem os pontos que eu estou desenrolando, a dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários, eu vendo
eu tendo condições, eu respondo, seja um comentário ou faço uma parte 2 aí, até falando sobre respondendo comentários. Mas eu acredito que está bem legível, entendível esse assunto. Porque eu estou colocando aqui o que eu tenho mais ou menos de conhecimento sobre esse assunto. E, obviamente, levando em conta, não dando minha opinião, mas o que a Bíblia pede, fala e pede, tá? Quinto e penúltimo ponto. E o que isso tem a ver com a confusão, por exemplo, em Corinto? Ligado aqui no quarto ponto. Bom, primeiramente temos que lembrar e entender novamente que Corinto era uma igreja extremamente problemática. Tinha divisões, tinha problemas morais. Você lá vê em 1 Coríntios capítulo 5, meu Deus do céu. Tinha problemas relacionados à Santa Ceia, problemas com dons espirituais, e aparentemente havia também uma espécie de competição espiritual, quem seria mais usado, sabe? Engraçado que isso também acontece hoje, né? Inclusive com cargos. Ai, meu Deus. Bom, e quem tinha o dom mais impressionante, e Paulo, e quem, no caso, quem também parecia ser mais espiritual. E o apóstolo Paulo, ele vai desmontar essa lógica. Não é uma demonstração de superioridade. O dom espiritual não é uma medalha de honra. Não é uma forma de provar que alguém possui mais Espírito Santo que a outra pessoa. Não é uma forma de provar que alguém possui mais dons ou capacidade ou é mais usada. O dom existe novamente para a edificação da igreja, a edificação do corpo, que é simbolicamente atribuído à igreja. Por isso Paulo coloca o amor no centro de 1 Coríntios capítulo 13 e imediatamente depois retorna aos dons em 1 Coríntios capítulo 14. Isso é importante. O argumento não é você precisa falar em línguas para demonstrar que recebeu o Santo Espírito. Eu já vi muitas entrevistas de irmãos da Assembleia de Deus que estavam para serem levantados para algum cargo e sempre havendo a pergunta: você fala em línguas? A sua esposa fala em línguas? Como se isso fosse algo obrigatório e para demonstrar que a pessoa é crente, né? Bom, então o argumento de Paulo não é que você precisa falar em línguas para demonstrar que recebeu o Espírito Santo, mas sim que é para se usar aquilo que Deus concedeu de maneira que a igreja seja edificada. E entendendo isso vai mudar completamente a perspectiva. Então, para último ponto, entrando já para finalizar, o que é dons de línguas? Então, dentro da interpretação reformada que eu compactuo, que eu defendo, pois eu sou presbiteriano, a melhor compreensão é que o dom de línguas consiste na capacidade sobrenatural concedida pelo Santo Espírito em falar em idiomas que a pessoa não havia aprendido naturalmente, ou seja, idiomas humanos, especialmente como sinal de expansão do Evangelho às nações. Então, os dons de línguas hoje seria uma capacitação sobrenatural, não só hoje, mas desde os primeiros pontos em que ela é citada, uma capacitação sobrenatural de falar idiomas terrenos que a pessoa não se estruturou, não estudou, para agregar a outras pessoas, edificar as outras pessoas e glorificar a Deus. E isso aparece de maneira particularmente clara em Atos capítulo 2. Em 1 Coríntios capítulo 14 mostra que essas línguas precisavam de ser interpretadas quando então utilizadas em culto. E a expressão língua dos anjos não deve ser utilizada como sinônimo automático e doutrinário de dons de línguas angelicais, tá bom? Claro que a Bíblia menciona a língua dos anjos em 1 Coríntios capítulo 13, mas isso não prova que o dom de língua seja uma língua angelical.
E ali também não é uma afirmação, que assim fique claro. E temos que aprender uma lição depois de tudo isso, é que não construímos uma doutrina inteira sobre uma expressão isolada, ignorando totalmente o restante das escrituras. Porque texto sem contexto vira pretexto. E através disso muitas seitas nasceram. Eu gostaria de citar que seitas são, mas eu não quero causar mais polêmicas. Sabatistas. Bom, afinal, o dom de línguas era a língua dos anjos? Para finalizar, a evidência bíblica não nos dá base suficiente para dizer isso. Em Atos 2, por exemplo, encontramos idiomas humanos. Em 1 Coríntios 14, encontramos a necessidade de interpretação e edificação, mas não fala nada sobre a língua dos anjos. E em 1 Coríntios capítulo 3, encontramos uma expressão que faz parte de uma construção que Paulo faz, uma construção retórica, cujo o objetivo é exaltar o amor e não explicar a existência clara de uma linguagem celestial. E a pergunta mais importante nem seja você fala em línguas, mas você está buscando viver cordialmente aquilo que a palavra de Deus realmente ensina? Porque o apóstolo Paulo poderia falar todas as línguas possíveis, ter grandes dons, possuir grande conhecimento e realizar grandes feitos, mas sem o amor, isso valeria de quê? No fim das contas, o maior sinal de maturidade cristã não é uma manifestação extraordinária, e sim uma vida completamente transformada pelo santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você concorda ou discorda ou tem alguma interpretação diferente dos textos aqui que eu citei, deixe nos comentários. Dependendo, eu respondo lá mesmo, ou eu poderia fazer um vídeo respostas sobre, obviamente não denegrindo a sua imagem ou algo assim, mas entendendo mais ou menos o seu ponto de vista. Mas principalmente convido você a abrir sua Bíblia, ler os textos aqui citados, examinar toda a luz das Escrituras e ter sua própria interpretação. Que em tudo Deus seja glorificado para todos sempre. Fiquem bem e até uma próxima. Falou!